Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco sobre como nos livrarmos dos espíritos maus. Mas eu queria pedir, porém, para que dê um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar. Ok? Muito obrigado. Bem, algumas religiões têm o seu modo de lidar com esses problemas espirituais, né? Aqueles que estão obsediados, possessos, né? Através de algumas práticas, dependendo de cada religião. Muitas das religiões falam do exorcismo, né? Que é o fato de tirar esses espíritos obsessores das pessoas que estão possessas. Ok? Bem, primeiro temos que saber, né? Dentro da doutrina espírita, a nossa visão é a seguinte. Primeiro, temos que observar por que esse espírito está prejudicando essa pessoa. Qual o motivo? Ok? Então vamos lá. Os motivos que levam uma pessoa a ser obsediada, perseguida por algum espírito, geralmente os motivos estão numa vida anterior, numa vida regressa, numa vida passada. Porque esse irmão, na vida atual, quer vingança, está cobrando, verdadeiramente, aquilo que sofreu numa vida passada por esse irmão que hoje está encarnado. Então esse é um dos meios e um dos motivos. O meio é porque ele fica invisível, ok? E o motivo é esse. Geralmente o motivo é a vingança, ok? Ele quer se vingar por aquilo que fizemos com ele em vidas anteriores. Estão voltados para a vingança. Mas, como podemos nos protegermos? Ou melhor dizendo, nos livrarmos desse tipo de situação? Primeiro que nós não temos, na verdade, o direito de julgar esses irmãos como espíritos maus. Ok? São espíritos como nós somos, porém, estão voltados ainda cegos pela vingança. Essa é a única diferença. Estado esse, vingativo que eles se encontram, que nós mesmos poderíamos até nos encontrar no futuro, se nós não perdoarmos alguém e tivermos a intenção de nos vingarmos dessa pessoa de qualquer forma. Ok? Então isso é um fato. São irmãos que precisam de ajuda tanto quanto nós precisamos. No meio espírita, esses assuntos são tratados em casas específicas. Nem todas as casas espíritas trabalham com desobsessão, que é o termo utilizado para esse tipo de tratamento, ok? As casas que trabalham com esse tipo de trabalho, de desobsessão, elas atuam no espírito, que é o espírito que está obsediando alguém, e também trabalha com a pessoa que está sendo obsediada, ok? Na verdade, são dois espíritos precisando de ajuda, tanto o que está encarnado, tanto quanto o que está desencarnado, obsediando. Então esse tratamento geralmente é feito, algumas casas fazem esse tratamento à distância, ok? Onde o ser humano, né, a pessoa encarnada, às vezes fica na sua residência, e esses espíritos obsessores são encaminhados para essas casas espíritas. Tem casas espíritas que trabalham assim, à distância. Então esses irmãos que estão obsediando são levados para essas casas espíritas. Lá, eles se manifestam no médium, ok? Tem uma pessoa que serve de médium para receber Esse irmão, então, uma vez se manifesta e expõe o motivo pelo qual ele está querendo se vingar. Ali ele é tratado, é informado, ali não é tratado como um mau elemento, muito pelo contrário. Ele é esclarecido sobre certos fatos, certos aspectos, porque quando nós ficamos voltados para a vingança, tudo nos cega. Nós ficamos cegos, não é verdade? É o mesmo caso com esses irmãos desencarnados espíritos.
São nossos irmãos que por algum motivo ficaram cegos, querem se vingar por algum motivo. Às vezes são coisas gravíssimas, que já vêm de diversas vidas passadas. Então, o que ocorre? Esse irmão é tratado, é doutrinado, por assim dizer, é esclarecido a ele a realidade. Os médios tentam explicá-lo por que tal coisa aconteceu com ele. Porque o médico que está ali fazendo esse trabalho, que está orientando, ele recebe também informações da espiritualidade, ele fica mediunizado também. E sendo assim, ele vive vidas anteriores, ok? Através dos espíritos que passam para ele. E assim ele consegue ter a noção exata do motivo daquela confusão, daquele conflito. E esse espírito, uma vez tratado na casa espírita, por ali ele fica para tratamento, ok? Então assim é feito nas casas espíritas. Agora, esse espírito fica ali para tratamento na parte espiritual, tá, gente? Já aconteceu diversas vezes desse mesmo espírito, que inicialmente estava obsediando alguém, se manifestar novamente e agradecer aos trabalhadores, aos médios encarnados, pelo serviço que lhe foi prestado. Ok? Esse é um fato. Agora, temos que observar outra coisa. A pessoa que está sendo obsediada, nós, os seres humanos encarnados, muitas das vezes somos responsáveis por atrair esses irmãos. Tem irmãos que não querem nem se vingar da gente, mas se aproximam da gente por causa dos nossos gostos, nossas preferências, né? Aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Então eles se aproximam da gente, da mesma forma que, se nós tivermos boas condutas, os bons espíritos vão se aproximar da gente. Ok? Então não é só os espíritos maus que se aproximam da gente. Os bons espíritos também se aproximam da gente. Mas como nós estamos no início da nossa aprendizagem espiritual e moral, é claro que cometemos mais erros do que acertos. E sendo assim, nós acabamos atraindo mais espíritos desequilibrados, tanto quanto a gente, do que atraímos espíritos bons. Ok? Então tem um fato muito interessante, que a gente sempre bota a culpa nos espíritos, não é verdade? Porém, não é bem assim. Nós somos aqueles que praticamos a ação. Somos influenciados, sim, para fazermos isso ou aquilo. No entanto, nós temos a decisão nas nossas mãos, ok? Eles, os espíritos, são também corresponsáveis pelos acontecimentos de nossa vida, bom ou ruim. Né? São coautores, mas nós somos os principais atores, ok? Desculpe. Então, meus amigos, como nos livrarmos? Primeiro seria do seguinte, desse tipo de situação, não é nos livrarmos desses irmãos não, entendam bem isso, porque são nossos irmãos. Nos livrarmos desse tipo de situação. Primeiro, é mudando o nosso comportamento, ok? As nossas atitudes, melhorando nossas atitudes, como eu já falei. É claro que os espíritos melhores vão se aproximar da gente. Isso é um fato. Depois, o segundo fator importante é a gente praticar o bem. Primeiro é conseguir dominar os nossos impulsos negativos, né? Nossos pensamentos de ódio, de raiva, de inveja, né? Enfim, esses sentimentos que são negativos, que a gente já sabe quais são todos eles. Além dos sentimentos, tem os nossos hábitos, né? Por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de beber, de usar drogas, né? Medicamentos e por aí vai. Então, esses nossos hábitos também vão atrair espíritos que querem consumir drogas. Se nós usamos drogas, né? Nós temos prazer disso. É claro que os espíritos se aproximam da gente para desfrutar com a gente esse tipo de prazer. Porque quando nós nos drogamos, o que acontece? Nós assimilamos a energia daquele medicamento. E o espírito, que também tem esse vício, ele também assimila essa energia. Ok? Então a gente, querendo ou não, compartilhamos com eles essas energias, esse sentimento, esse prazer, por assim dizer. Ok? Essa sensação de prazer que é a verdade. É a palavra certa.
sensação de prazer. Não é verdade? Então essa sensação nós dividimos com eles. Então eles vão estar sempre perto da gente, porque nós os atraímos para isso. Então, é claro que vai existir momentos que eles vão nos suscitar a vontade de usar a droga, porque eles se aproximaram da gente. Por quê? Porque nós iniciamos essa aproximação, ok? Pelo nosso jeito de agir. Por querer usar droga, eles se aproximam da gente e depois eles ficam mais presentes com a gente. O único jeito de nos livrarmos dessa situação é parar de usar drogas. Não adianta ir para casa espírita e tirar esse irmão. Eles são retirados, porque eles precisam de ajuda, eles precisam ser tratados. Mas o que acontece quando a gente é viciado? Vai para a casa espírita, faz esse tipo de trabalho de desobsessão, o espírito é cuidado, é retirado, é tratado, e nós voltamos para a nossa residência, para depois então a gente usar a droga de novo. Aí nós atraímos outro espírito também, que vai ficar com a gente. E aí a gente vai ficar nesse processo. Quem está atraindo somos nós. Ok? Esse é um fato muito importante da gente dar atenção. Seja com a bebida, seja com a comida, excesso de comer, não é verdade? Seja com o excesso do sexo, né? O desejo do sexo desregrado, descontrolado. Vamos atrair todo esse tipo de espírito para a gente. E depois deles ficarem com a gente, vão querer ficar mais com a gente. Quanto mais perto estiver da gente, mais eles vão nos influenciar. E acabamos assim criando uma simbiose, né? Que é a simpatia, a identificação do espírito encarnado com a gente, ok? Então, o único jeito, o melhor jeito para a gente conseguir, né, ter uma vida melhor seria esse. Primeiro, dominar as nossas paixões negativas. Esse é um ponto. Segundo, controlar nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, nossa inveja, nosso ódio, nosso rancor, né, nosso sentimento negativo. Fazendo isso, nós, além de estarmos sempre envolvidos no meio de espíritos bons, querendo o nosso bem, também estaremos, de alguma forma, auxiliando esses irmãos desencarnados, aqueles que querem se vingar da gente, por algum motivo. Porque quando a gente muda nossa conduta para melhor, ok? Eles veem que não tem mais forças sobre nós. E não tem como nos inspirar pensamentos que nós já excluímos desses pensamentos de dentro da gente. Então, pelo cansaço, eles se afastam, não tem jeito. Esse é o melhor jeito. Ok? Não adianta a desobsessão se nós não mudarmos o nosso jeito de pensar e de agir. Como exemplo, poder citar vários exemplos. Vou citar o bem básico. Quando a gente está enfermo com algum tipo de doença física, a gente procura o médico. O médico nos dá uma receita e nos proíbe de beber algum líquido ou de comer algum alimento para que aquele medicamento tenha efeito. Se a gente não obedece à descrição médica, ok? Que efeito terá aquele remédio na gente? Vai ser paliativo, vai resolver o nosso problema naquele momento, para depois retornar quando a nossa atitude voltar novamente negativa. Vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa que bebe prejudica o seu fígado. Por algum motivo, para no médico com problemas de crise do fígado, vamos botar assim, dores terríveis, enfim. E o médico fala, olha, toma esse medicamento que vai restabelecer teu fígado, mas você não pode beber, porque se você beber, o remédio não vai ter efeito. Então o que nós fazemos na maioria das vezes? Ficamos aquele período ali sem beber, concorda? Tomando aquele remédio. Quando a gente se sente bem curado, a gente volta a beber. O fígado volta a doer, a gente volta no médico. Então não foi a prescrição médica que deu errado, ok? Foi o nosso comportamento que não mudamos. Isso em geral, seja com sentimento, seja com alimentação, seja com aquilo que comemos, bebemos, fumamos, etc. e tal. Aliás, tem uma história muito engraçada. Eu li no livro, não lembro muito bem, vi alguns palestrantes também falando sobre isso. Que tinha um médico que trabalhava numa casa espírita e ele fumava, ok? Ele fumava. E ele vinha querendo se livrar, segundo ele, desse espírito que ficava sempre do lado dele, fumando junto com ele. Ele era um médium vidente, ele via esse espírito.
E falava com ele, não via sempre, claro, mas de vez em quando via esse espírito ao lado dele. E ele, aquilo incomodava, que ele achava que esse espírito, claro, fazia ele fumar, né? E ele fumava. Então ele frequentando a casa depois de uns 2 anos, mais ou menos, ou 3 anos, continuava a fumar. Um dia ele indo, voltando depois de estar na casa espírita, voltando para casa, viu esse irmão ao lado dele no carro. E ele falou para esse espírito, poxa, cara, eu estou tentando largar o cigarro. Já fiz várias preces, oração para você se afastar de mim. Já fui na desobsessão para tirar você, para te orientar melhor. E você continuou do meu lado fumando, me fazendo fumar. Aí o espírito responde para ele, olha, rapaz, eu fazia isso quando você começou a frequentar a casa espírita. Mas já tem uns 2 anos, desde que você começou a frequentar a casa espírita, que eu frequentei junto contigo, já tem uns 2 anos que eu não tenho vontade e nem te influencio. Você está fumando porque você quer. Então, a gente está vendo aí, isso foi um fato verídico, aconteceu numa casa mesmo espírita. Então a gente vê, muitas vezes, a gente bota a culpa nos outros, nos espíritos e tudo mais. Mas, na verdade, muitas vezes nem é espírito algum. Somos nós mesmos com nossos sentimentos e desejos negativos. E botamos a culpa nos outros, que é muito mais fácil para a gente. Não é verdade? Então, amigos, esse é o caminho, esse é o jeito de nós nos livrarmos dessas situações. Mudarmos nosso pensamento para melhor. Não termos raiva das pessoas. Não sermos rancorosos. Sermos pacientes, indulgentes. Pedirmos a Deus para proteger nossos irmãos, seja eles quais forem. Entendeu? Todos são filhos de Deus. Esses que nos perseguem. Pedimos desculpas a esses irmãos pelo que fizemos com eles em vidas passadas. Ok? E mudar, principalmente, a fórmula correta seria não, é. A forma mais correta é mudar nossas atitudes para melhor, nossos pensamentos. Termos mais equilíbrio, termos mais fé, certo? Essa é a conduta que devemos ter para nos livrarmos desse tipo de situação. Fica por aqui a dica, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.